Queridos e amados irmãos, aceitem a paz do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma entrevista nesse nosso quadro de segunda-feira, onde nós partilhamos com os irmãos muitas experiências com Deus, os nossos convidados que vêm aqui testemunhar das maravilhas do Senhor. E para nós é sempre um prazer imenso estar com vocês, partilhando desses momentos preciosíssimos na presença de Deus. Hoje nós estamos recebendo aqui um maravilhoso casal, que é daqui da região metropolitana, mais precisamente ali do campo de Colombo, o presbítero Anildo Ribeiro e a sua esposa, a nossa irmã Claudineia, que vão partilhar conosco do seu testemunho, de experiências com o Senhor, de como eles encontraram a fé em Jesus. Olha, muita coisa boa vem vindo por aí. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho das notificações, aproveita para compartilhar também o link desse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Você sabia que muitas pessoas encontram a fé em Jesus ao se identificar como testemunho de alguém? É verdade. Você lembra que aquele homem, quando foi liberto pelo poder de Deus, ele queria seguir Jesus, né? O homem vivia uma vida terrível, era um endemoniado, e Jesus disse para ele, olha, vai para os teus e conta todas as maravilhas que Deus te fez. Embora Jesus foi expulso daquela terra, ficou ali aquele homem para testemunhar das maravilhas do Senhor. Então, partilhar do testemunho, daquilo que Deus tem feito, é algo lindo e pode trazer edificação, salvação para a vida de alguém. Então deixa Deus te usar, compartilha aí o nosso link no status do seu WhatsApp, na ferramenta de link no story do seu Instagram, do seu Facebook, e vamos aí dobrar o número e alcançar mais pessoas para a glória do Senhor, tá bom? Mas vamos aproveitar a oportunidade, eu já quero começar essa entrevista. Inicialmente, presbítero Anildo, irmã Claudineia, Pai Senhor Jesus, com quem eu começo primeiro? Presbítero Anildo, Pai Senhor, presbítero. Paz do Senhor Jesus, presbítero Gabriel. Amém. Paz do Senhor Jesus, ouvintes, uma alegria, um prazer participar convosco e que Deus venha alcançar e abençoar abundantemente a cada ouvinte. Amém. Irmã Claudineia também, Amém. Pai Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus, presbítero Gabriel, os ouvintes também que estão nos ouvindo. E eu acredito que o Senhor vai fazer algo no nosso meio nesta tarde. Amém. Nós estamos aqui também, olha, com o André e a... Sim, Andriele. E a Andriele. O André tem quantos anos? Tem 18 anos. E a Andriele? 11 anos. 11 anos. Um jovem e um adolescente aqui, né? Que são filhos do presbítero Anildo, da irmã Claudineia. Filhos são bênção de Deus, né? Sim. E é uma alegria tê-los conosco aqui. Agradecer os trabalhos técnicos também do nosso amigo cooperador Matheus Freitas, que segue aqui conosco nesse momento precioso. Eu vou fazendo assim, irmã Claudineia e presbítero Anildo. Eu vou perguntando ao senhor, depois eu pergunto para a irmã Claudineia, depois, se vocês quiserem aí entremear as conversas também, fica à vontade, tá bom? Nós estamos em casa. Presbítero Anildo, vou começar pelo senhor. O senhor é natural aqui da região mesmo? Sim, a gente nasceu em Colombo, na verdade morava em Colombo, né, no Maracanã, e nasceu ali no hospital aqui em Curitiba, né, e se criamos até em torno de 7 anos a 8 anos morando ali no Maracanã. E devido aos problemas de casamento da minha mãe, muita luta, muito problema, o meu pai, assim, uma vida de bagunça, de outras mulheres, ela, quando nós tínhamos essa faixa de idade, ela decidiu ir lá para o sítio, lá para a colônia Marquês de Abrantes, Tunas, né? E a gente morou lá. Quando a gente estava morando lá, era feito alguns cultos, né? Que a minha mãe, enquanto ela estava ali morando no Maracanã, ela frequentava uma igreja, até membro da igreja, Deus usava ela, mas daí ela foi para lá e acabou assim não sendo mais membro, mas sempre assim fazendo culto na casa da minha tia sempre tinha culto. Devido a uma queda que eu tive, que eu bati a minha cabeça, eu tenho coisas assim que eu não consigo gravar, eu acabo esquecendo, né? Mas tem essas partes dos cultos lá no sítio que a gente participava. Então o senhor, assim, não nasceu necessariamente num berço cristão, mas depois a mãe do senhor conheceu o evangelho, e o irmão acabou, assim, já na infância tendo alguma experiência ali com as coisas de Deus, né, presbítero? Sim. E depois que nós completamos, nós ficamos em torno de uns 4 a 6 anos lá na colônia morando, né? Daí nós voltamos ali para o Maracanã. Sim. E ali a minha mãe, às vezes, ia na igreja, ouvia a palavra que nós morávamos, eu,
as minhas duas irmãs, e a minha mãe e a minha avó, né? E a gente, quando veio ali para o Maracanã morar ali, a gente começou a conviver num ambiente assim de muita luta, vizinhos assim que eram afastados da igreja e brigavam, e era grito, e era palavras pesadas assim, e alguém pedindo socorro e gritando em desespero, e a gente cresceu naquele ambiente, Para vendo uma isso. criança, isso aí é traumático, né, presbítero? E isso foi me apavorando, presbítero, que eu peguei uma idade assim, que eu tinha dificuldade de dormir sem luz, né? Eu tinha porque o diabo também aproveitava, Com né, certeza. para oprimir a gente. E a gente foi assim criando amizade, né? E os dias foram passando, os meses foram passando, a gente desistiu da escola, parou de estudar, e os amigos meus gostavam de usar aquelas camisas de caveira, cabelo comprido. Eu nunca achei nada naquilo, mas no embalo, né? E A usava juventude, também. os amigos, e a gente começou a usar aquelas camisas de caveira, esse negócio de rock e tal, e começou a se envolver com álcool. A droga eu nunca quis se envolver, mas o álcool a gente começou a gente ia entre a se divertir, né, e comprava os litros de bebida e ia tomando, que nem dizia o ditado, no bico, né, e ia bebendo, voltando. Isso o senhor tinha mais ou menos assim quantos anos? De 14, 15 anos, a gente Bem já novo. começou devagarzinho, né, a se aprofundar, a tomar álcool. E, na medida que a gente ia vendo as pessoas brigando, teve uma vez, se o senhor tem uma ideia, que os vizinhos brigaram lá, e daí um quebrou a casa do outro, quebrou tudo, os móveis, tacou fogo. Foi aquela coisa assim, coisa de guerra, assim, e a gente se criando, né, nesse esfaqueando o outro, e esse ambiente de guerra. E isso foi criando um trauma Imagina. muito grande, né? E teve pelo menos duas coisas assim que marcou muito a minha vida, que quando a minha vozinha, uma mulher de Deus, assim, o testemunho dela, toda a família é marcada até o dia de hoje, né? O nome dela era Eufrásia, e ela morava com nós, e quando ela deu derrame nela, isso, eu já tinha problemas, já estava, né, meu pai, assim, eu tinha uma revolta com meu pai, eu não queria nem ver ele, nem pintar de ouro, eu tinha uma raiva dele mesmo, Já estava crescido já, né? né? E porque eu pensava o seguinte, ele não querer, a minha mãe com ele não dá certo é uma coisa, mas me abandonar, nem, né? E um filho criado sem pai, as coisas é totalmente diferente, né? Um filho que quando tem algum probleminha na escola com os amigos, não tem um irmão mais velho, não tem um pai para dizer, ó, vou lá pedir ajuda, né? Reflete, reflete. Então a gente cresceu nesse ambiente sofrendo, né? E quando a minha avózinha deu esse derrame, me deu uma revolta assim, irmão. Eu fiquei traumatizado assim, que eu não aceitava ela, porque ela paralisou uma parte do corpo dela. E quando eu vi ela assim, eu fiquei apavorado. Meu Deus. Eu não queria ver ela, assustado assim. Daí passou os dias, a minha tia, que tinha mais condição, levou ela para casa dela, né? Agora, isso, eu até me emociono um pouquinho, que eu cheio de problemas assim, e quando a minha avózinha estava na casa da minha tia, ela começou a passar mal, a minha tia foi lá, que morava no Atuba, né? E nós morávamos no Maracanã, ela foi de carro me buscar, e a minha avózinha estava passando mal e queria me ver. Olha aí. E quando a gente estava indo, não deu tempo. Meu Deus. Ô, irmão. E daí o diabo também começou a acusar a gente. Quando isso aconteceu, não deu tempo, o próprio inimigo, acredito, soprou na minha vida para me encher a cara e virar a cabeça mesmo, não ligar para a vida mais. Mas devido a ela ser uma serva de Deus e ter testemunho, aqueles dias eu não consegui tomar nada. Né? Não consegui tomar nada. E a minha mãe, eu acredito que ela, vendo que depois que Deus recolheu a minha avó, eu fiquei muito abalado, né? Começou a acontecer assim dela, até a família convidava de nós vir morar ali onde que nós residimos até agora, né? Que é o Santa Teresa ali. Daí nós acabamos mudando para ali, né? E
O inimigo levava tudo, irmão, levava tudo. Para o senhor ter uma ideia, nós vendimos o terreno no Maracanã, que o valor, até hoje, é bem maior, né? E chegamos lá, não conseguimos fazer a casa de novo, né? Montemos uma barraca lá e alguém pensou que até nós estávamos invadindo a terra, né? Até invadindo o terreno lá. E uma luta tremenda. E a gente, quando a gente chegou ali, daí teve o apoio um pouco dos primos, dos parentes, sabe? Eles encostaram em mim, né? Irmão Gabriel, uma das coisas, eu só falava gíria. Criado nesse ambiente, Sim, né? sim. Até pouco tempo, meus primos tiravam casquinha de mim, dizendo, você não vai para o Maraca? Né? Eu falava Maraca. Era o Alto Maracanã. Exatamente. Porque só falava gíria. Né? E foi uma das coisas que Deus me libertou. Eu chorei muito para Deus me libertar, porque nós tínhamos o proibido Nivaldo ali, que ele falava manso, falava as palavras certinho, e eu chorava e dizia, Senhor, o Senhor vai limpar essa boca suja minha, o Senhor vai tirar essas palavras impuras da minha boca. Porque quando Jesus entra, o Senhor ele limpa e faz a obra completa, né, presbítero? A obra é completa. Daí a gente começou a frequentar a igreja, com o presbítero Samuel, na época, o Moacir, e casada, né, irmão? Ia por outros interesses e tal. Só que eu comecei a perceber que as coisas eram sérias da igreja. Comecei a perceber que o negócio de Deus ali... E, do meu jeito, eu comecei a orar, dizendo, Senhor, não contei para ninguém, eu orando. Senhor, eu fui criado sem pai, o Senhor viu tudo que eu sofri, o Senhor recolheu a minha vozinha. E se o Senhor preparar uma companheira, eu vou te servir. Eu quero te servir, eu quero mudar de vida, eu quero melhorar, né? E a gente fez esse propósito, né? Daí Deus preparou, meu primo arrumou trabalho para mim no atacadista, daí a gente começou a viajar, daí nós se achamos com a irmã Claudineia, né? Segura aí agora, Petrolino, que agora eu vou aproveitar então para falar um pouquinho com a irmã Claudineia. A senhora não é de Colombo? Não, eu sou Nem da aqui do Paraná. cidade de Apiaí, São Paulo. Uma Apiaí, cidadezinha São do Paulo. interior de São Paulo. E a senhora nasceu em berço cristão? Como que foi esse período da infância da senhora? Não, irmão, eu também tive uma infância bem complicada, sabe, irmão? Quando eu tinha mais ou menos 3, 4 anos, é a idade mais ou menos que eu lembro, na minha família, assim, era muita briga, muita confusão. Que o meu pai, assim, ele tinha várias amantes fora, e a minha mãe, ela não aceitava aquela situação, aquela vida, né? E daí era aquela briga, né? Quando ele chegava em casa, eles começavam a brigar, né? Um batia no outro, ela pulava nele, e eu cresci assim nesse ambiente, vendo essa situação, já tão pequena, né? Tão novinha, vendo aquela situação. Irmã Claudinha, de alguma forma, assim, a infância da senhora tem algumas semelhanças com a infância do presbítero Anildo. Sim, né? sim. Só porque a gente era bem católico, né? Minha mãe sempre ela ia nas missas, ela levava a gente na igreja católica, até eu fiz a primeira comunhão, sabe? Então a gente tinha aquilo, né? Eu não conhecia a igreja evangélica. E quando eu fiz mais ou menos 8, 9 anos, mudou perto da casa da minha mãe uma senhora. E essa senhora ela frequentava o espiritismo. E ela vendo, né, a situação do meu pai, da minha mãe, que estavam sempre brigando. Só para o irmão ter uma ideia, quando eu era criança, assim, eu tinha fase de 5 anos, 6 anos, quando eu via que o meu pai estava chegando, assim, eu escondia faca, garfo, sabe? Porque eu sabia que eles iam brigar, né? Que ele chegava em casa e era briga na certa, né? Eu nunca tive aquela experiência, assim, quando eu era criança, assim, de ter um almoço, um jantar, né? Onde a família sentava ali, se reunia para alimentação. Sempre quando a gente ia jantar ou ia almoçar, era panela para um lado, né? Prato para outro lado, e começava aquela briga, né? Por causa, né, da situação que o meu pai vivia, né? E ele não aceitava, né? Ele queria viver naquela situação. E ele não aceitava que a minha mãe falasse alguma coisa. E quando a minha mãe ia falar alguma coisa, né, era briga na certa, né? E então essa vizinha vendo nessa situação, ela falou assim: olha, se você aceitar, eu posso fazer uns trabalhos para você e o teu casamento vai melhorar. Eu tenho certeza que o teu casamento vai melhorar. E minha mãe ouvindo aquela mulher, aquela vizinha, ela começou, né? Ah, então tá bom, então, né? O que eu preciso fazer? E daí ela entrou nessa área aí do espiritismo. Sim. E nós crianças, eu tinha mais ou menos na faixa de 8 anos, eu via tudo aquela situação, né? E para mim era normal, né? Porque, né? E aquela mulher falava que ia resolver, né, a situação do meu pai e da minha mãe.
Mas, irmão Gabriel, para o irmão ter uma ideia, foi cada vez pior. Quando a minha mãe ela se enfiou nesse meio assim do espiritismo, foi pior. Foi, digamos Daí, assim, a cereja do bolo para o diabo começar a operar ainda mais, né? daí foi pior. Daí o meu pai ele saía de casa, às vezes ficava uma semana fora, e ele chegava em casa e quebrava a casa. Começava a brigar com a minha mãe, e daí ele pegava e começava a quebrar os móveis, as coisas, e a gente ficava apavorado, não sabia o que fazer, e se escondia. Chegou numa época assim da minha vida que eu tinha medo dele. A hora que ele chegasse em casa, assim, eu e minhas irmãs, a gente escondia qualquer material que cortava, assim, a gente escondia, e a gente também se escondia embaixo da cama, dentro do guarda-roupa. E a nossa vida era assim, era bem triste, era muita dificuldade. Meu Deus. E a irmã não chegou a se envolver com vícios, coisas dessa natureza? Então, irmão Gabriel, daí quando eu fiz mais ou menos uns 14 anos, a minha avózinha ela ficou muito doente. A minha família inteira era católica, né? E minha mãe envolvida no espiritismo. E aí a minha avózinha ficou muito doente. E ela foi desenganada da medicina. Ela ficou internada um tempão, e aí os médicos chegou e falou para ela que não tinha o que fazer com ela, que era para ela ir para casa, que não tinha jeito, né, na situação dela. E aí a minha avó ela começou a ir numa igreja, que ela ouviu dizer que tinha um pastor lá que curava, tal, e ela começou a ir nessa igreja, a minha avó. E ela recebeu a cura. Ela recebeu a cura. Minha avó foi curada, tudo, né? Aí, nisso, a família inteira, que era católica, né? Começou a ir também na igreja evangélica. Mas aí eu tinha 14 anos. Sim. Aí a minha avó, né, aceitou Jesus, se batizou. Aí a minha mãe começou a ir também, aceitou Jesus, se batizou. E daí ela começou a querer levar eu também para a igreja. E eu não aceitava. Eu chegava na igreja evangélica, olhava aquelas irmãs, tudo de cabelo comprido, saia. Eu falava, nossa, que mundo que é esse, né? Para mim era uma coisa assim de outro mundo. E sem contar também que eu chegava na igreja, às vezes eu caía endemoniada. Meu Deus. E daí as pessoas começavam a tirar sarro de mim. A Cláudia está endemoniada, né? Ela caiu endemoniada. E daí o inimigo, irmão, entrou assim no meu coração que eu não queria mais nem saber de ir na igreja. E eu, assim, criou uma revolta muito grande no meu coração. E a minha mãe convidava eu para ir na igreja, eu falava que eu não ia. E daí eu comecei a pegar amizade com as amigas da escola, da rua. E daí eu comecei, assim, eu não sei dizer assim, mas veio uma revolta tão grande assim no meu coração. E o inimigo ele falava na minha mente assim que ninguém gostava de mim. E por várias vezes ele falava assim, vinha aquele pensamento, por que você não se mata? Por que você não se enfia embaixo desse caminhão? Às vezes a minha mãe pedia para mim na rua assim comprar alguma coisa para ela, passava aquele caminhão assim, o inimigo falava assim, agora eu sei, né, irmão, que é o inimigo, mas antes eu achava que era de mim mesmo. Sim. Por que você não se enfia embaixo desse caminhão, né? Para você não tem jeito. A tua família não gosta de você, a tua família, né, ela te rejeita, ela te despreza, né? E eu tinha muito aquele complexo de inferioridade no meu coração assim, que para mim assim ninguém gostava de mim. E daí a minha mãe vinha, conversava comigo, queria levar eu para a igreja, eu não queria nem saber de ir na igreja, porque eu tinha caído. E daí eu falava, não, o pastor empurrou minha cabeça, eu não caí, né? E eu não aceitava, né, aquilo. E daí, irmão, eu criei uma revolta muito grande no meu coração e comecei a frequentar a danceteria, comecei a sair de noite. Daí, às vezes, a minha mãe batia em mim. Ela batia e falava, não, você não vai sair, você é nova ainda. Aí eu pulava a janela e saía. E aí, irmãos, quando foi um certo dia, uma amiga minha chegou para mim e falou, a tua mãe está brigando tanto com você, vem morar com nós aqui. Elas moravam numa casa sozinha. E daí, irmãos, eu com 14 anos, é bem triste falar isso, mas eu com 14 anos, eu peguei umas roupas que eu tinha e fui morar com essas meninas. E daí eu caí no alcoolismo, bebida, né? Cigarro. Eu não cheguei a usar drogas, mas porque naquela época assim era muito difícil. Eu nunca cheguei a ver, mas assim bebida, cigarro era sempre, sabe? E eu caí naquela vida e a minha mãe falava para mim, né?
essa vida não é para você, você tem que ir para a igreja, mas eu não aceitava que a minha mãe falasse nada para mim, que no meu coração, né, a minha mãe me odiava, né? A minha mãe me odiava, ela queria o meu mal, que ela não queria que eu fosse feliz, né? Na minha Concepção. isso, na minha concepção, a minha mãe estava me impedindo de ser feliz, de conhecer a vida, né? E aí, irmãos, fiquei nessa situação por um bom tempo. E algo assim que que ficou marcado na minha vida foi quando um dia eu bebi muito, fumei bastante, bebi bastante, e daí outro dia eu não consegui levantar da cama. E daí eu comecei a passar mal, e a minha mãe na igreja, né, sempre orando por mim, sempre orando, orando. E aí a minha irmã teve um sonho. Ela sonhou que eu estava morta no chão, estava espumando a boca, e ela falava comigo, mexia comigo, e eu não respondia. Aí a minha irmã, levantando de manhã cedo, começou a chorar e falar para a minha mãe, e falou assim: mãe, nós temos que ir atrás da Claudiné, nós temos que ver onde que ela está, porque eu tive esse sonho com ela, e eu não vou conseguir ir trabalhar se eu não for ver ela, ver como que ela está. E aí a minha mãe e a minha irmã foi atrás de mim. Quando ela chegou naquela casa, eu estava mesmo caída no chão e eu já desmaiada e não falava nada. Não Era falando, Deus já mostrando Deus pra já dar um livramento pra mostrando que senhora. estava dando livramento. Que coisa. E daí, irmãos, a minha mãe pegou e me levaram para o hospital, né? Minha mãe ficou apavorada, minha irmã, e me levou lá para o hospital. E lá no hospital o médico falou, né, que eu estava convulsionando. Falou assim: ainda bem que vocês pegaram ela e trouxeram aqui, porque ela estava convulsionando. Né? Então, o inimigo já lutava muito, muito na minha vida. Eu ouvia vozes, eu não conseguia ficar sozinha. Por exemplo, se eu ficasse num ambiente que tivesse silêncio, eu ouvia vozes, eu ouvia pessoas falando, dando risada. Às vezes eu estava perturbação maligna. Às vezes eu estava na rua andando e eu sentia que alguém estava atrás de mim. Eu começava a andar rápido, rápido, e correndo assim, e aquela pessoa andava atrás de mim, eu olhava atrás, não tinha ninguém. E quantas pessoas, né, presbítero Gabriel, que procura, às vezes, acha que está buscando ajuda e busca esses demônios que depois só Jesus para botar eles para correr, né, meu querido? Meu Deus, é a dificuldade, né? Em busca da solução, a pessoa acaba encontrando mais problema ainda, né, presbítero? E de cá, enquanto estava acontecendo tudo isso, o senhor estava pedindo a Deus para Deus preparar uma varoa para o senhor. Eu acho que quando aconteceu isso, nós já se conhecia, né? Já, e depois já nós Nessa época, então, quando a irmã tem seus vícios, os isso, irmãos já se conheciam, então? Isso, daí a gente se conheceu sim. nessas festas, né? Nessas festas a gente se conheceu e daí a gente começou a namorar daí. Começamos a namorar. Daí a gente conversou com o pai dela, com a mãe dela, né? E daí eles concordaram, né? Sim. E daí ela veio para Colombo e nós se ajuntamos. Mas o senhor imagina um ambiente de uma casa, um jovem, uma jovem, casado, amigado, traumatizado, né? Trazendo toda essa bagagem, porque traz, né? Quando duas pessoas se unem assim, eles não são ali uma folha em branco, eles estão trazendo aqueles rabiscos, aqueles rascunhos que o mundo foi deixando aquelas marcas e une aquilo tudo, vira uma bola de neve, né, irmãos? Vira uma bola de neve. E o nosso casamento, no começo, foi guerra, luta, né? E quando a família começou a perceber, né? Hoje eu vejo, né? Depois de algum tempo, a gente percebeu que, devido a eu ter feito o propósito com Deus, e depois ter esquecido e não ter ido para a igreja, convidado ela, né? Ela quase morreu, né? Andou ali para morrer, e nós perdimos o nosso filho, o Rodrigo, nasceu, ficou de 7 a 10 dias internado e acabou falecendo. Aí foi outra pancada que o inimigo usava para me acusar e acusar ela também. Já não estava assim bom e a situação ainda piorou. Porque daí depois que eu tive essa perca, né, que eu engravidei e tal, e daí ele, com 7 meses, estourou a bolsa d'água, né? E daí eu fui para o hospital, fiquei ruim lá e fiquei bem, bem ruim. Aí ele nasceu de 7 meses e ficou vivo durante 5 dias, né?
ficou durante 5 dias. Só que depois que aconteceu a morte dele, o inimigo ele lutava muito na minha mente, porque ele falava, ó, ele morreu por causa de você, né? Porque você bebia, você fumava, você fazia tudo isso. Então, por isso que aconteceu isso, né? Aí eu já tinha aquele trauma e daí mais aquela acusação. E por várias vezes assim eu tomar cartelas de remédio para querer se matar, para querer tirar minha vida, Então, porque a gente pode considerar assim que entrou num quadro de depressão, né? entrei. O senhor tem uma ideia, presbítero? Depois nós estávamos juntos já, às vezes eu lembrava da morte da minha avózinha e lembrava das coisas e chorava, irmão, chorava. Se fosse hoje, estava depressivo, né? E daí, a família vendo essa situação, né, a prima começou a convidar a minha esposa para ir para a igreja. Né? Mas vê como o inimigo ele engana a gente. Né? Ela começou a ir para a igreja e, quando ela não ia, eles iam visitar ela, orar por ela, porque a gente trabalhando, né? E eu comecei a me bicar. Que negócio, você vai ver o pastor? Né? E o dirigente da igreja era mais novo do que eu ainda, irmão. Meu Deus. E o senhor também era novo, a irmã também era nova. E daí, mas eu brigava, mas que negócio é esse? Daí o inimigo, eu não lembro assim, porque devido a essa queda que eu tive, né, por 3 vezes Deus me livrou da morte, eu acho hoje, pensando, eu ia mais na igreja para ver o que ela estava fazendo do que participar do culto. Fiscalizar. O primeiro mês que eu comecei a frequentar a igreja, a gente ficava um pouco no culto, depois saía para o boteco, enchia a cara e voltava bêbado, tribulado. Ou uma pressão terrível mesmo, né? É uma batalha. O Senhor querendo salvar e o diabo do outro lado assim, dizendo, eu não solto, não abro mão, né? E foi terrível, né? Quando eu morava ainda no Maracanã, teve uma vez que a gente estava ali na Praça 19 de Dezembro, ali do lado do passeio público, e de fato, eu não lembro o que aconteceu. Eu só sei que eu estava de pé e apaguei. Né? E era 1, 2 horas da manhã, né? Uma danceteria de rock, camisa de caveira, cabeludo. Cabeludão. Né? O cabelo do senhor batia onde, mais ou menos? Vinha nas costas, assim. Né? Mas ela, quando nós se conhecíamos, eu já tinha diminuído bastante, porque com meus primos lá, eles pegavam no meu pé, daí já tinha deixado as camisas. E daí eu bati a cabeça, caí, e fiquei mais ou menos das 1, 2 horas da manhã até 6 horas da manhã, 7 horas da manhã. Eu não sei como é que os amigos conseguiram, mas eles me levaram meio arrastado ali da Praça 19 do Passeio Público até o Guadalupe para pegar o ônibus arrastado. Eu acordei, eu desmaiei ali e acordei lá no terminal do Guadalupe. Né? E até agora eu tenho uma bola na cabeça, na nuca, devido a essa batida. Né? E teve uma outra vez que a gente, embriagado também, a gente foi atravessar a Avenida Paraná, né? E eu lembro que eu estava cabisbaixo, assim, para atravessar a rua, e alguém veio por trás e pelas minhas costas e pegou pela blusa, assim, e puxou. Quando eu puxou, que eu fui olhar, a pessoa disse, não, é que o carro ia te atropelar, mas eu senti só o vento do carro nas minhas pernas, né, que passou. E Deus me deu esse grande livramento, né, grande livramento. E o terceiro que aconteceu também foi quando a gente estava trabalhando na empresa ali de transporte, e às vezes a gente ia para Piaí, para São Paulo, que é a região, e para Registro também. Só que quando era para mim ir para Registro, eu senti que alguma coisa poderia acontecer, alguma tragédia poderia acontecer. E teve uma terça-feira que fomos com o caminhão para casa, para carregar na quarta, para viajar depois do trabalho. A gente viajava depois das 6 para Registro. E a gente ia até bater uma foto lá. E na quarta-feira, irmão, eu senti aquele negócio que não era para mim viajar. Eu não entendia o que era, o que estava acontecendo, mas eu até arrumei uma desculpa ao patrão e não fui viajar. Né? Foi outro rapaz no meu lugar. Daí, quando a gente chegou quinta-feira de manhã na empresa, o mesmo caminhão estava todo quebrado lá, que tinha batido na BR-116, né? E o ajudante tinha sido jogado para fora do caminhão na batida, e foi um grande livramento, né? Foi um grande livramento. Então, eu acho, assim, agora que a gente conhece um pouquinho das coisas de Deus, que devido a gente procurar honrar e respeitar a mãe, né? Deus deu esse grande livramento e livramento de morte, né? E quando a gente começou ali a frequentar a igreja, depois de um mês, mais ou menos, né, eu comecei a participar do culto inteiro daí. Ficava até o final. Daí, irmão,
eu lembro que eu sentava perto de um irmão e o pregador terminava de pregar, quem quer aceitar Jesus? Daí o irmão estava do meu lado, irmão, eu passei uma luta com aquele irmão. E aquele irmão me cutucava para mim aceitar Jesus. E quem estava no púlpito via, irmão. E daí que ele insistia. Imagine como é que eu não ficava. Né? Daí, depois de um tempo, eu comecei a vigiar. Não sentava perto daquele irmão. Começou a evitar ele. Uhum. Mas daí, eu e minha esposa, nós brincávamos, né? O dia que você aceitar Jesus, eu aceito. O dia que... Daí ela dizia, não, o dia que você aceitar, eu aceito. Né? E a gente ali na igreja, e o próprio Deus, o Espírito de Deus, né, eu acredito, eu comecei a fazer um propósito. E eu acho que eu não contei nem para ela. Eu comecei a fazer um propósito. Senhor, o dia que o Senhor me der esse Espírito Santo, isso que esse irmão tem, eu vou me entregar para o Senhor. O dia que o Senhor me der. E um belo dia, o nosso irmão já em memória, pastor Francisco Filho, que na época era presbítero Francisco Filho, estava pregando. E no decorrer da mensagem, eu senti uma alegria. Do alto da cabeça aos pés, e senti um gozo na minha alma que eu nunca tinha sentido uma alegria daquela lá. Irmãos, eu comecei a chorar igual uma criança, assim, mas não de tristeza, não de angústia, de alegria, né? E algo assim que hoje eu penso assim, me marcou bastante, eu esqueci da terra. Não pensei nela, não pensei nas minhas coisas do pecado que eu estava preso, não pensei em nada. Foi transportado. Quando o Espírito de Deus me visitou, que me batizou assim, ó, primeira coisa, esperar a hora, eu nem sei o que ele pregou, eu queria aceitar Jesus naquela noite. Meu Deus do céu. E daí ele fez o apelo, né? Irmão, eu nem olhei do lado, eu levantei do banco, fui lá e dobrei o joelho do lado do altar, e de repente a irmã Claudinei também dobrou, e naquela noite a gente saiu 0 quilômetro dali, irmão. Que coisa boa. Meu Deus, é lindo, né, irmã Claudinei, como Deus trabalha, porque assim, há diversas maneiras de Deus trabalhar. Então, assim, o irmão recebeu essa visitação do Espírito Santo para depois tomar a decisão. Na verdade, foi a visitação do Espírito que quebrantou o coração e levou o senhor ali à frente. Talvez o senhor até estava pensando naquele dia, vou esperar a Claudinei aí, mas ele falou, não, é hoje. E a senhora foi junto no embalo? E eu fui junto também. Meu Deus. Senti a presença de Deus também e não resisti. Quando eu vi, eu estava lá na frente, Que coisa aceitando tremenda. Jesus. Aí foi um processo que prosseguiu de libertação, né? No meu caso, Deus me ensinou a perdoar meu pai, que eu não queria nem ver ele pintado de ouro, né? E isso aí é uma coisa difícil, né, presbiteriano Anildo? Porque, assim, tem coisas, né, a irmã Claudinei, a irmã até vai comentar daqui a pouquinho, como a gente estava conversando aqui, da vaidade e tudo, né, que são coisas mais visíveis, mas tem coisas que são invisíveis. Por exemplo, um rancor no coração. Ninguém tá vendo. E, às vezes, até por fora a gente pode, assim, tá bem, mas por dentro tá carregando aquela mágoa tremenda ali. E Deus fez essa obra na vida do Senhor. Daí, consegui perdoar ele no meu coração. Hoje ele já não é mais vivo. Sim. O senhor tem uma ideia, morreu embriagado. E fui atrás dele. Um dia só tinha eu e a esposa na época ainda, não tinha as crianças. Nós fomos atrás dele, levemos lá em casa, almoçar com nós. Olha. E ele, assim, olhou para mim e disse, se você me procurou por causa que quer herança, eu não tenho herança para deixar para você. Mas eu já tinha perdoado, já estava em paz. Né? Pensava até de falar algumas coisas, mas o Espírito de Deus ali, né? E a gente superou isso. E a gente, assim, quando, até porque o dirigente da igreja era mais novo que eu, assim, percebendo que as coisas de Deus eram sérias, eu me apliquei na Bíblia, irmão. Eu queria aprender, ia para o monte, ia para a igreja. Às vezes, até incomodava a irmã Claudinei de tanto que eu lia a Bíblia. Mas chegava do trabalho, era a Bíblia. Chegava da igreja, era a Bíblia. Era sábado, domingo, era a Bíblia. Por quê? Porque eu queria obedecer o que estava na Bíblia. Sim, né? sim. E o interessante, Perbito, que no começo eu lia e não entendia nada. Só que às vezes eu lia, chegava na igreja, o pregador parece que sabia o que eu tinha lido em casa, lia o mesmo texto e explicava tudo. Né? E daí, a gente, por causa da idade dela, teve um longo processo para o batismo, né? Mas ela vai comentar a libertação dela, o processo dela, a experiência dela também. Mas, tipo assim, foi passando o tempo, eu li a Bíblia, o pregador ia ler a Bíblia lá, e eu dizia, mas como é que o irmão não está entendendo isso para explicar? O irmão leu, mas não está explicando, e eu ali entendendo. Sim. Mas Deus se agradou da minha decisão. O senhor né? começou a abrir a mente.
Daí um dia eu fui receber a oração, na época o pastor Analberto era diácono, e ele orando por mim, Senhor, abençoe esse dom que o Senhor deu para o Manildo. Quando ele falou assim, eu já abri o olho, Tomou um Giano. susto. Daí terminou a oração e falou, irmão, mas que negócio é esse? Não, irmão, é que enquanto eu orava por ti, Deus mostrava que eu não estava recebendo um dom. E eu, naqueles dias, eu tinha tido uma visão, em sonho, que tinha uma grama linda, verde, perfeita, bonita, assim, e um rio lindo que eu nunca vi nessa terra. Depois, com o tempo, que eu fui entender que era Deus confirmando que ia me dar a oportunidade de entender a palavra e ter o dom da palavra. Olha, Né? E isso antes do batismo, presbítero. Meu Deus. Antes do batismo, o Senhor, assim, me deu essa visão e depois a gente começou a entender. Eu ia na igreja, mas como é que o irmão não está entendendo? É tão simples. Mas não é que era o Espírito Santo que começou a me iluminar, né? E a gente começou a entender algumas coisas da palavra do Senhor. E daí teve o processo da irmã Claudineia, né? Ah, irmão, uma das coisas que eu passei muita luta assim para libertar é sobre a natureza. Eu era brabo, assim, sabe? Na família, assim, principalmente para o lado da questão de pai, teve questão de tio matar vizinho, de um matar o outro, assim. Então, uma família, assim, com muito... Estava no sangue. Estava no sangue. E, no começo, irmão, depois que eu aceitei Jesus, às vezes eu ia para a igreja e chorava e dizia, Senhor, eu não consigo ser crente. Eu não aguento, Jesus, eu peco. Mas chorava. Mas quando eu pensava que não ia conseguir, o Espírito de Deus falava, né? O Espírito de Deus usava alguém. Né? É que era um processo ainda e o senhor não estava entendendo o processo, né? E outra coisa que eu tinha, porque hoje, a gente vê que essa autoconfiança excessiva não é boa, né? A pessoa, mas esse sentimento de inferioridade é terrível. Né? E quando a gente chegou na igreja, assim, irmão, às vezes o Espírito de Deus começava a revelar, tem um irmão aqui que Deus vai te usar, que você vai pregar, você vai orar, Deus vai te dar dons. E eu pensava, o irmão está falando para me agradar, porque ele não me conhece. Porque o diabo tirou tudo, irmão. Autoconfiança, autoestima, tudo. A gente acreditava e achava um zero à esquerda, né? Então, ali houve um processo de Deus trabalhar, né? E passou alguns meses, na congregação de Santa Teresa tinha 10 obreiros, irmão. E eu sempre lembro disso, nunca mais vou esquecer. E dos 10 eu era o piorzinho, o mais fraquinho, o mais tribuladinho, mais... O menor da tribo. O menorzinho. Mas só, irmão, que às vezes eu ficava até birrado. 10 obreiraços, 9 obreiraços. E Deus sempre me revela eu, irmão. Porque, os irmãos querem me agradar, não é possível. Menor assim, na cabeça do senhor e interiormente, porque de tamanho, né, irmã Claudinei? Mas, presbítero Gabriel, tinha irmão que pregava, que tinha dom de revelação, que tinha unção, que cantava bem, espiritual. E eu ali, irmão, o fraquinho. Né? Desculpa o Zezinho, mas o Zezinho da situação ali. Mas sempre Deus falando com a gente, irmão. Sempre Deus usando alguém para falar com a gente, que tinha um chamado. Né? E alguém dizia, nem em sonho eu imaginaria que Deus ia me confiar um dom, né, de revelação, de pregar, ou então ser um presbítero da casa de Deus. Né? Isso, claro, não para a glória, mas é um privilégio muito grande de alguém que recebe isso. Né? Mas para alguém que estava lá, né, naquela situação e agora está na casa de Deus, e é aquilo que o pastor Jeff falou com esse dia, a gente não merece, a gente só tem que agradecer. É graça, né? De Deus, é graça. No caso do senhor foi a questão do rancor. E para a senhora, irmã Claudineia, qual foi a pedra no sapato para servir a Deus? Então, irmão, tipo assim, a roupa, pintura, né? Foi fácil. Tipo assim, eu tirei, né? E foi fácil. Mas, irmão, a televisão, que eu gostava muito da novela, né? A novelinha e daí eu falava assim, nossa, mas o que eu vou fazer, né, durante o dia, sem, né, não posso assistir, né? Quando os irmãos chegaram e falaram assim, né, falaram como que era, né, a doutrina, eu falei assim, nossa, mas televisão, o que tem a ver a televisão, né? Eu não via mal na televisão, não via mal assim nas coisas que passava ali. Para mim era tudo tão normal, eu falava, nossa, mas não está fazendo nada de mal para ninguém. Né, é só uma distração, né? Na minha cabeça era uma distração, né? Era só um passatempo. E aí, irmão, o Anildo, né, como ele ia sempre no monte, né, orava com os irmãos, ele falou, não, o pastor falou que não pode televisão, então não pode.
Aí ele pegou a televisão, falou assim, ó, eu vou vender essa televisão, pegou a televisão e colocou dentro do guarda-roupa. E daí, quando era durante o dia, né, ele ia trabalhar, eu pegava a televisão e tirava do guarda-roupa e assistia novela, né? E assistia novela, sessão da tarde, né? E ficava ali durante o dia todo assistindo. Daí, quando era de noite, a hora que ele chegava, eu guardava a televisão. Corria guardar a televisão dentro do guarda-roupa. E foi passando os dias, né? Daí ia para a igreja, tudo normal, né? E quando foi um dia, irmão, um certo dia, ele saiu para ir trabalhar assim, ele fechou a porta da casa, veio tipo assim, aí eu fiquei deitado na cama, né? Fiquei deitado, que ainda era muito cedo. Aí veio o negócio e deitou em cima de mim. Aquele tipo uma pessoa assim, entrou assim, eu ouvi os passos e aquela pessoa entrou e deitou em cima de mim. E aquela pessoa começou a me sufocar. Ela pegou assim no meu pescoço e me ergueu assim o pescoço e começou a me sufocar e começou assim a me apertar. Aí eu falava, meu Deus, o que é isso? O que eu estou sentindo? E eu queria gritar para alguém me ajudar, né? Gritar, socorro, alguém me ajude, mas eu não conseguia, a minha voz não saía. Ficou paralisada. Eu fiquei imobilizada, eu não conseguia mexer nada do meu corpo, sabe? E eu sentia assim que minha respiração parece que estava indo embora. Aí, na hora, eu lembrava que os irmãos lá da igreja oravam, né? Sempre quando eles iam orar, eles falavam assim, o sangue de Jesus tem poder. Quando você estiver em alguma tribulação, quando você estiver em alguma luta, clama, o sangue de Jesus tem poder. E, na hora, assim, em pensamento, eu comecei a clamar. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, assim, só em pensamento, porque eu não conseguia nem mexer com a boca. Aí, eu sentia que aquele mal ia saindo. Eu sentia que aquele mal, aquela coisa assim, ia saindo, assim, ia me libertando. Aí eu levantei rápido assim da cama e já abria a casa e já ficava lá fora com medo de ficar dentro de casa, sabe, irmão? Mas daí, quando dava aquele horário de assistir novela, eu ia assistir de novo, né? E no meu pensamento eu falava, não, mas por que será que eu estou sentindo isso? Mas eu acho que né, deve ser alguma coisa, mas não tem nada a ver com a televisão. E até eu cheguei e comentei com a Nildo, né, que eu estava assistindo televisão, e comecei a contar para ele o que eu estava sentindo. Sim. Aí ele falou assim, não, é por causa da televisão. Daí eu falava, não, não é por causa da televisão. E aí foi. Aí, quando foi... Só que isso aí era todo dia. Daí, de repente, começou assim, tipo, todo dia eu sentia aquilo. Todo dia de manhã vinha aquela opressão, né? E daí, quando foi um dia, eu falei para ele, falei, Nildo, eu não quero que você vá trabalhar, fica aqui, porque essa opressão veio em mim. É só você fechar a porta que essa opressão veio em mim. E só que eu não queria dar braço torcer, né, irmão? Que era a televisão. E daí o tempo foi passando e aí eu decidi, eu falei, não, então vamos tirar a televisão dentro de casa. E a partir do momento assim que a gente conseguiu tirar a televisão de casa, aquele mal saiu. E eu fui liberta. Que coisa, irmã. Fui liberta. Porque, assim, há certas coisas que as pessoas, às vezes, não conseguem enxergar nenhum mal naquilo, mas são verdadeiros impedimentos para nós servirmos ao Senhor, né? São verdadeiras barreiras que se colocam, assim, entre nós e Deus e nos afasta, né, do Senhor. É interessante porque, de um lado, o rancor, do outro lado, a televisão. Cada um de nós temos as nossas tendências, né, assim, pecaminosas, mas o poder de Deus liberta ambos, né, irmã Claudineia? É maravilhoso. Liberta. E depois disso, depois desse processo de libertação? O interessante, presbítero, que quando a gente daí começou a servir a Deus, né? Começou a dar testemunho para a família, toda a família dela, as irmãs dela, os cunhados e toda a minha família foram para a igreja. Meu Deus, que lindo. Né? Inclusive, uma das coisas que marcou muito, a minha mãezinha, ela ficou assim, sem participar da ceia, muitos anos. Muitos anos. Ela pedia oração, às vezes ela ia participar do culto assim, mas em comunhão com a igreja, e muitos anos. E quando a gente começou a cooperar, um dia Deus usou o irmão, e ele falou, tem um irmão aqui, irmão, que o irmão vai orar pela tua mãe e Deus vai salvar ela. E daí eu fiz uma campanha, o Espírito de Deus mandou fazer uma campanha. E daí a gente fez uma campanha, irmão, e naquela campanha, eu fiquei até meio assim, em alguns momentos, porque eu estava em processo de amadurecimento na fé, que cheguei a dormir de joelho, assim, irmão, e não acontecia assim, da gente dormir de joelho, a gente orava e tal.
E eu fiquei até meio assim, mas era a batalha espiritual, né? E naquela campanha, a minha mãezinha, ela, um dia, para o senhor ter uma ideia, o pastor Demar foi no Santa Teresa pregar, e ela estava travada. Eu levei ela com muita dificuldade para a igreja. Daí ela foi revelada no culto, Jesus curou ela na hora, usou o pastor Demar. Meu Deus, que coisa linda. Daí, passou os tempos, ela adquiriu um problema, um mioma no seio, e o médico começou a assustar, e eu num mistério, irmão, né? O negócio, assim, eu estava crendo, assim, que eu estava vendo Deus trabalhar. E ela preocupada, assim, nervosa, e pensando que ia morrer, e eu alegre, irmão. Daí a minha esposa, a irmã Claudinete, chegou e falou, Nildo, eu não estou entendendo. Você parece que não gosta da tua mãe? Tua mãe está sofrendo, você está alegre? Mas foi o caminho que ela reconciliou com Jesus, e está servindo a Jesus até, né, agora, está servindo a Jesus no Santa Teresa ali. E depois eu fiquei pensando, né, o que Deus faz, né? Alguém que tinha sentimento, espírito de inferioridade, que se achava incapaz de fazer nada para Deus, agora Deus manda orar e alcança a própria mãezinha salvando, né? Então foi assim que algo que no emocional, no psicológico, vai de 0 a 1000, né? Foi uma das experiências. E quando Deus me deu a primeira igreja para dirigir, Presbítero Gabriel, que foi onde eu nasci na fé, tive esse privilégio. De dirigir a igreja onde o senhor conheceu o evangelho. Isso. Que coisa linda. E a família da minha esposa, praticamente todas as irmãs dela e os cunhados dela congregaram conosco. Todos eles ainda servem a Deus, mas estão em outro ministério. Mas, na época, todos eles congregavam conosco. As minhas 2 irmãs aceitaram Jesus. Acabaram não permanecendo. Mas a gente teve aquela oportunidade assim, de estar reunido com a família, servindo ao Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa. Está aí, meus amados, vocês vendo como é o trabalhar de Deus na vida do homem, na vida da mulher, que abre o seu coração para o Senhor. É claro que em razão do nosso horário não dá tempo da gente ouvir mais, mas eu queria rapidamente fazer uma ressalva aqui, né? Porque os irmãos perderam um filho, né, nesse processo. E o senhor deu 2. 2. Olha aí, tá aqui, né? O André e a Andriele, né? O Senhor, irmãos, ele faz a obra completa. Me fez lembrar até lá de Jó, que Deus deu tudo em dobro para ele, assim, né? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Teve uma coisa que o presbítero Anilton comentou com a gente aqui nos bastidores, eu queria que ele comentasse rapidinho. Que lá na infância do senhor, o senhor passava assim, via aquelas mercearias. Conta aí para os irmãos. Uma das coisas que eu ouvi bastante, presbítero Gabriel, que os meus parentes, até há pouco tempo, eles olhavam para mim e diziam, Anildo, quem te viu e quem te vê. Porque foi algo assim. Quando eu era criança, irmãos, a gente sofreu muito, criado sem pai, a mãe sozinha, procurando sustentar a casa. Foi muita luta, muito sofrimento, né? E quando eu chegava em merceariazinha assim, irmão, e eu via assim aquelas parteleiras cheias das coisas, eu ficava babando, né? Outra coisa, quando eu passava assim, via um sobrado, porque nós moramos, irmão Gabriel, em casa de pau a pique, sem soalho, sem piso, sem nada, né? Vivemos muitos anos a chamada patente, né? Não tinha banheiro em casa, chuveiro, Deus o livre, né? Então, uma vida de luta, de sofrimento. E quando eu passava assim, via um sobrado assim, criança, ficava babando. Sonhando. Mas sonho é algo impossível, né? Eu jamais imaginaria que Deus me daria a condição de nós termos uma pequena mercearia e termos um sobradinho para residir. Ou seja, aquele sonho da irmã Claudinete lá de criança, o Senhor realizou. Deus cuida, né? Deus cuida. Meus amados, Deus é maravilhoso. E é como aquele hino que o vocal canta, né? Detalhe por detalhe, Jesus nos vê. Ele cuida de todas as coisas, de todas as situações. Podemos confiar, né, presbítero? É verdade, presbítero Gabriel. E não importa, ouvinte, o que você está passando. Não importa o que você mesmo pensa a respeito da tua história. O Senhor Jesus pode realizar o teu sonho. Ontem à tarde nós estávamos falando, presbítero, sobre Jesus falou para Pedro de pescar e ele foi só com um barquinho, porque ele cria. Sim. Mas o milagre foi maior, porque deu para encher 2 barcos, né? E sempre Deus tem a fazer além daquilo que nós esperamos. Então, não importa o que você está passando, há esperança. Jesus, como mudou a minha história da irmã Claudineia, Ele pode e quer mudar a tua história. Dá um passo para Jesus, procure uma igreja aí na tua região e, com certeza, a tua vida nunca mais será a mesma.
Glória a Deus. Meus amados, que alegria receber o presbítero Anildo, a irmã Claudineia aqui. E nós vamos fechar esse momento agora. Eu sei que muitas pessoas que estão nos acompanhando necessitam muito de uma intervenção de Deus. Eu sei que muitos irmãos vão ouvindo essas experiências e vão se identificando com partes da história, porque passou por circunstâncias semelhantes, similares, e nesse momento o presbítero Anildo vai fechar essa entrevista orando ao nosso favor, orando por você que está nos acompanhando. Você viu que Deus coloca colunas, né? Deus coloca colunas, no caso aqui dos irmãos, uma mãe em oração, uma avó em oração. Deus pode fazer, você vó, você mãe que está orando, olha, não pare de orar, continue orando, continue clamando, que a vitória vem. Presbítero Anildo orando por nós e apresentando esse momento nas mãos do Senhor nosso Deus. Senhor Jesus, neste momento, Senhor, nós colocamos na Tua presença, Pai, a todos os ouvintes, Senhor, o mais perto e o mais distante. Essa pessoa, Senhor, que tem passado momentos de lágrima, de angústia e de dor, Senhor. Essa pessoa que, por vezes, procurou socorro, Senhor, em lugares que trouxe mais ainda problemas, meu Pai. Mas, neste momento, o Senhor pode alcançar, Senhor. Quem sabe alguém chorando, Senhor. Alguém que o diabo está lutando para entrar em desespero, a dar um fim na própria vida, Senhor. Essa pessoa que acha que é pensamento da sua cabeça, mas quantas das vezes vem esse sentimento de dar um fim na própria vida, de dar um fim na vida de alguém que está sofrendo. Senhor Jesus, assim como o Senhor mudou a minha história, Senhor, assim como o Senhor me alcançou, me resgatou, Senhor, o Senhor pode alcançar neste momento essa pessoa. Senhor, se tem alguém fazendo um propósito nesse momento, se tem alguém tomando uma decisão nesse momento, Senhor, o Senhor é poderoso para alcançar, Senhor. O Senhor, Pai, não tem distância, não tem problemas, tamanho de dificuldade para o Senhor não operar e resolver, Senhor. Nós oramos, meu Deus, por todos os ouvintes, meu Pai. Apresenta essa mãe, esse filho, esse pai, essa esposa, esse esposo, esse familiar, meu Pai, que ora para alguém, como alguém orava por mim, Senhor. Aparentemente não tinha saída, aparentemente não tinha expectativa de vida, Senhor. Alguém olhava e imaginava que ou cemitério ou cadeia, Senhor. E hoje, meu Pai, segundo as multidões da Tua misericórdia, eu posso dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Deus bendito, amado e santo, alcança, Pai, esse ouvinte, Senhor. Se tem alguém aceitando ao Senhor, reconciliando nesse momento contigo, Senhor, eu não tenho dúvida que tem alegria no céu, e que o Teu nome santo, bendito, continue sendo glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, Deus abençoe a todos que nos acompanharam até este presente momento. Irmã Claudineia, Deus abençoe. Obrigada, Deus abençoe também. Amém. Presbítero Anildo, que alegria, companheiro, né? A gente estava conversando e tentando marcar assim, graças a Deus deu certo, o Senhor nos preparou essa oportunidade e para mim foi uma alegria imensa receber os irmãos aqui. Obrigado, meu querido irmão. Faz mais ou menos uns 10 anos já que a gente vem sentindo e orando nesse sentido para ter essa oportunidade, né? Uhum. E eu creio que Deus preparou e vai ajudar mais alguém. E é um prazer, uma alegria estar convosco. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe o André e a Andriele, que estão aqui conosco também, são filhos do casal, os trabalhos técnicos do meu amigo Matheus Freitas. Deus abençoe você que nos acompanhou até este presente momento, em nome de Jesus. Segunda-feira que vem, a gente volta com mais entrevistas. Então, mais uma vez eu digo, se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho das notificações para todas as notificações, para você não perder nada, porque tem conteúdo e transmissão ao vivo todo dia aqui pelo nosso canal IPJC Oficial. Deus abençoe a todos, queridos. Tenham uma excelente noite de sono reparador e uma semana de vitórias na presença de Deus. Detalhe por detalhe, Jesus me vê no meu lar, no meu falar, no meu proceder. Ele vê meu coração e escuta a oração.
importa detalhe por detalhe. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Seja um mantenedor desta obra. Envie os seus dízimos e ofertas. Banco Bradesco, agência 2037, conta corrente 136.776, dígito 5. Banco do Brasil, agência 3020, conta corrente 40.400, dígito 4. Caixa Econômica Federal, agência 1282, operação 003, conta corrente 3173, dígito 0. Ou através do nosso Pix, 82.678.046, 1000 ao contrário 29.